Cada ser humano é único e esse é talvez um dos grandes desafios da psicologia, que se propõe a estudar o comportamento humano, os sentimentos, os pensamentos. Ao existir tanta variabilidade, tantas semelhanças e diferenças individuais, acaba por ser bastante complexo agrupar. O estudo da personalidade é um bom exemplo disso. Um dos objetivos das teorias da personalidade é agrupar, caracterizar e classificar as características, as diferenças e as semelhanças. Ou seja, as teorias da personalidade dão-nos padrões, modelos que nos ajudam a ter uma melhor compreensão de nós próprios, dos outros e das formas de sentir, pensar e agir. Mas será que é correto falarmos em tipos de personalidade? Olá e seja bem-vindo a mais um vídeo. De certeza que já viu ou até já fez um daqueles testes de personalidade que aparecem nas revistas ou na internet. Responda a algumas perguntas e o teste dá-lhe o seu tipo de personalidade. Posso arriscar dizer que a grande maioria desses testes não foram criados e testados por psicólogos, nem são usados no estudo da personalidade. No entanto, é verdade que a psicologia tem várias teorias onde se caracteriza a personalidade em tipos e é nessas teorias que esses testes se inspiram. E quem não gosta de fazer um teste e saber o seu tipo de personalidade? Uma das grandes críticas que se fazem às teorias da personalidade que agrupam as características por tipos distintos é que elas pegam num conjunto de características psicológicas e organizam-nas em caixinhas estanques separadas. Por exemplo, alguém que é extrovertido cabe apenas nesse tipo, não podendo ser inserido na caixinha de pessoas introvertidas. Mas será que todas as pessoas extrovertidas não têm nenhuma característica que também caiba no tipo introvertido? Ou seja, são puramente extrovertidas? Também não se tem encontrado provas na investigação de que a nossa personalidade esteja bem representada por estes tipos estanques. Hoje em dia, a maioria dos investigadores da personalidade defende que não é possível explicar a diversidade humana se tentarmos encaixar as pessoas, os seus comportamentos, pensamentos e sentimentos em tipos rígidos de personalidade. E por isso mesmo preferem falar não em tipos, mas em traços. Nas teorias de traços de personalidade, por sua vez, fala-se em dimensões ou fatores. Por exemplo, numa das teorias mais aceitas atualmente, a teoria dos Big Five, enumeram-se 5 dimensões: neuroticismo, extroversão, agradabilidade, abertura para a experiência e conscienciosidade. Neste caso, não estamos a falar de caixinhas fechadas onde só cabemos em uma. Estamos a falar em atributos que todos nós temos, mas uns terão mais uns aspectos e menos outros, ou seja, cada um de nós situa-se num determinado ponto do espectro de cada uma das dimensões. Mas nós temos mesmo tendência para criar caixinhas que nos facilitam a organização. Se olharmos com atenção, vemos claramente que até em algumas teorias de traços de personalidade são usados tipos ou tipologias. No entanto, não são tipos estanques, estes são muito menos rígidos e funcionam apenas como rótulos. Servem para agrupar alguns traços de personalidade. Por exemplo, podemos dizer que o tipo A de personalidade refere-se a pessoas que têm tendência para serem calmas, quietas, cautelosas, tolerantes. Mas isto não significa que as pessoas tenham de ter todos estes traços no mesmo nível de intensidade. Apesar de ser questionável o uso de rótulos, as tipologias ajudam muito na organização e compreensão dos traços de personalidade. Além disso, mantém as pessoas interessadas no tema e em tentar descobrir os tipos e os traços que melhor as caracterizam. Portanto, agora já sabe, em vez de procurar apenas pelo seu tipo de personalidade, em vez de se colocar numa caixinha rígida capaz de predizer os seus comportamentos, emoções e pensamentos, procure antes por traços de personalidade, que podem estar agrupados também em tipologias, mas que são muito menos rígidas. Mas se pensarmos bem, agrupar diferentes traços em rótulos ou tipos até faz algum sentido. É que não existem traços de personalidade individuais, isolados. Todos os nossos traços fazem parte de um conjunto que representa a nossa própria personalidade. Todos nós temos diferentes níveis de muitos traços diferentes. É isso que faz de nós seres únicos. Se gosta de ver e aprender com este tipo de vídeos, subscreva aqui o nosso canal e se aprendeu alguma coisa nova, deixe o seu like ou faça um comentário. Nós ficamos por aqui e até ao próximo vídeo.